Valendo. Então, estrutura da tabela periódica. O que a gente tem que recordar aqui? Primeira coisa, a tabela periódica é a primeira coisa importante da tabela periódica. Ela está classificada, ela está ordenada por ordem crescente de número atômico. Então, eu já posso dizer o seguinte: o primeiro elemento da tabela periódica tem o número atômico 1, o segundo 2, 3, 4, 5, assim, por ordem crescente de número atômico. Ok? Tá. A maioria das tabelas periódicas vão te apresentar uma legenda, dizendo: olha, eu estou colocando o número atômico em cima, olha, estou colocando o número de massa embaixo. Mas veja, ela vai te trazer uma legenda porque algumas tabelas periódicas podem fazer o contrário. Então, por exemplo, esse elemento aqui, que é o alumínio, que é o Al, e a tabela periódica poderia trazer diferente isso aqui, ó, ao contrário. Então, quer dizer, aqui, aí ela ia te trazer uma legenda, ó, dizendo: olha, o número que está em cima é o número A, que é o número de massa, e o número que está embaixo é o número atômico, que é o número de prótons. Ok? Tá. Uma coisa importante: essa sigla tinha que se construir uma tabela com a classificação que fosse estudada na China, nos Estados Unidos e no Brasil, falando a mesma língua. Poxa, mas aí um lugar é chinês, outro lugar é português, outro lugar é inglês. Como é que a gente vai poder fazer? Não, então vamos pegar uma língua que seja universal, ok? Que todos os países falem, né? E aí seria o quê? Então o latim, foi escolhido o latim. Então os elementos, eles são representados, claro que vai ter lá na tabela periódica, vai ter embaixo aqui o nome escrito, né, mais pequenininho, vai dar lá alumínio, em português mesmo, ok, só que a sigla é as iniciais do nome do elemento químico, só que em latim. Ai, professor, mas está coincidindo com o português, está, e muitos vão coincidir, mas outros não. Por exemplo, do elemento hidrogênio é o H, do elemento oxigênio é o O. Potássio é o K. Já o... Obrigado, isso mesmo, o potássio já é o K, ok? Eu não me lembro agora como é que fala potássio em latim, mas eu tenho um elemento que eu gosto muito de representar. O AU é o ouro. Veja que em português ouro se escreve assim, Cobre, né? Ou cobre é um outro exemplo. Só que em latim o ouro é áureo, então colocou AU. E o cobre, olha só, o cobre você poderia pensar que é o CO, mas o CO é o cobalto. O C não poderia ser, porque já tem um carbono, que é o C. Então, mas o cobre é CO, tá? Que é o cobre, ok? Então, é a sigla do elemento. Outro detalhe: alguns elementos só vão ter a primeira letra da inicial do nome em latim, e outros vão ter duas letras, sendo que a primeira maiúscula e a segunda minúscula, tá? Como é que você vai saber? Olha só, o seguinte: esses elementos, então quando tiver uma maiúscula e uma minúscula, é o mesmo elemento. Por exemplo, se o professor escrevesse H2O, que é a água, então você sabe que aqui tem dois elementos químicos. Se o professor escreve HI, que é o ácido iodrídrico, como é que você sabe que é o mesmo elemento? As duas eu escrevi maiúsculo, então esse aqui é um elemento químico e esse aqui é outro elemento químico. É diferente quando o professor escreve, por exemplo, NI, uma está maiúscula, a outra está minúscula. É o níquel, então é o mesmo elemento. Se uma tiver maiúscula e outra minúscula, é o mesmo elemento químico. Tranquilo? Até aqui tranquilo? A massa é a média ponderada entre as massas atômicas, nós já trabalhamos isso, né? Dos isótopos. Ok. Tá. Na tabela periódica, existem os elementos que são naturais, então são naturais, encontrados na natureza. Esses elementos, o número atômico é sempre igual ou menor do que 92. Então, até o número atômico 92, todos os elementos que são encontrados na natureza são chamados naturais. Ok? Agora, quando eles forem maior do que 92, então esses elementos são os elementos artificiais.
ok? Tá. A tabela periódica, ela é organizada pelo seguinte. Então, eu tenho os períodos, são as linhas horizontais. Então, você lembra do horizonte, você vê o horizonte dessa forma. Então, são essas linhas, são os períodos, ok? Os períodos são 7. O número de períodos são 7. E aqui o que o professor falou? O número de períodos é exatamente o número de camadas. Lembra quando a gente estudou Bohr, quando a gente estudou distribuição eletrônica? Nós tínhamos a camada K, camada L, camada N, N, O, P, Q, 7 camadas? São 7 períodos, ok? Então, a partir, o professor vai ensinar para vocês que a partir da distribuição eletrônica, eu sei dizer aonde que está o elemento químico na tabela periódica. Como se fosse uma brincadeira de batalha naval, ok? A gente, a partir da camada, sabe qual é o período que ele está na tabela periódica. Tranquilo? A gente vai ver isso. Então, os períodos são 7, tá bom? 7 períodos. E nós temos outras linhas, que são linhas verticais. É só você lembrar da geladeira. As geladeiras geralmente são verticais, ok? Tá, você pode chamar de grupos ou chamar de famílias. Famílias porque nós vamos perceber que nos períodos os elementos só fazem parte lá na mesma camada, ok? Só terminam na mesma camada da distribuição eletrônica. É só isso que eles têm de semelhança. Já quando eles fazem parte da mesma linha vertical, eles fazem parte de uma família. Eu gosto desse nome de família. O nome grupo também representa isso, porque representa que eu tenho mais semelhança ainda, não é verdade? Quando eu faço parte de uma família ou de um grupo, é porque eu me assemelho àquelas pessoas mais ainda, concorda comigo? Então é exatamente isso, são linhas verticais que definem o número de elétrons da camada de valência. Então olha só, aqui é o número de camadas. Então, por exemplo, se um elemento, olha, então vou representar aqui um sódio, olha lá, o sódio é Na, o número atômico dele é 11, então isso quer dizer que ele tem 11 elétrons. Fazendo a descrição do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Veja que na camada K ele tem 2 elétrons, na L ele tem 8 elétrons e na M ele tem 1 elétron. Gente, quantas camadas o sódio utilizou para a distribuição eletrônica dele? 3. Isso quer dizer que o sódio está no terceiro período. Vou colocar aqui, depois a gente vai conferir. Então o sódio está no terceiro período, ok? Agora veja outra coisa. O último, olha aqui, ó. A camada de valência é sempre a última camada utilizada. Quantos elétrons tem na camada de valência? 1, tá vendo? Então eu também posso definir o seguinte: o sódio ele faz parte da primeira família. Primeira família, por quê? Porque ele está, ó, a camada de valência dele, a última que distribuiu, só tem 1 elétron, é a camada M, só tem 1 elétron. Então ele é da primeira família. Então, a partir da distribuição eletrônica, eu sei dizer aonde que tem. Quantos grupos, quantas famílias nós temos? É o seguinte, a tabela periódica também é dividida em elementos representativos e elementos de transição. Os representativos, os principais, nós chamamos de família A. Os de transição nós chamamos de família B. Ao todo nós temos 18 famílias. Então, tá, e aí eu tenho a gente vai estar estudando as propriedades da tabela periódica, as propriedades dos elementos químicos, tá? Então olha só, e elas, o que são propriedades dos elementos químicos? São propriedades que vão variar de acordo com o número atômico, quer dizer, são propriedades que, lembra que a tabela periódica está classificada, está organizada com ordem crescente de número atômico? Quer dizer que existem propriedades, quando o número atômico vai aumentando, essa propriedade aumenta. Mas existem propriedades, quando o número atômico vai aumentando, certas propriedades diminuem, ok? Então, em relação a um ao outro. E aí nós temos dois tipos de propriedades periódicas dos elementos.
aperiódicas e periódicas. Quais são as aperiódicas? São propriedades cujos valores aumentam ou diminuem continuadamente com o aumento do número atômico. Então, nós vamos ter propriedades que o número atômico vai aumentando e a propriedade vai aumentando ou vai diminuindo, ok? Vou falar de cada uma. Existem as periódicas que não aumentam e nem diminuem, elas oscilam. A essas propriedades eu chamo de periódicas. Tá, veja a tabela periódica, veja aquilo que o professor fez. Olha aqui, ó. Olha o sódio. Então, apagando aqui, ó. Aqui, primeiro período, segundo período, terceiro período. O professor falou que o sódio estaria no terceiro período, ok? Tá. Primeira família, segunda família. Lembra que o professor falou que existiam os elementos representativos e os elementos de transição? Os representativos, essas duas primeiras colunas, pula. Esse restante de coluna é a família A, são os elementos representativos. E quem são os de transição? Esse pessoal que está aqui no meio. Professor, e esses dois que estão embaixo? Está vendo que tem um asterisco aqui? Ele bate com esse asterisco aqui. Está vendo que tem dois asteriscos aqui? Ele bate com dois asteriscos que tem aqui. Quer dizer o seguinte, galerinha, a tabela seria isso aqui, só que essas duas linhas aqui, elas teriam mais esse elemento. Então isso aqui ia ficar muito grande. E aqui ia ficar um espaço muito grande vazio. Então o que ele fez? Ele quer dizer o seguinte, ó. Aqui tem o elemento 57, aí vai 58, 59, 60, até o 71. Aí 71, 72 está aqui, e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, o 89 começa aqui, e aí vai até o 103, depois do 103, 104. Então essas duas linhas aqui, horizontais, estão encaixadas aqui. Mas para não ficar um espaço, a tabela ficar maior e ficar um espaço muito vazio aqui dessas duas aqui, eles retiram aqui e colocam aqui, ok? Então esses dois períodos aqui, esse aqui faz parte do sexto período e esse aqui faz parte do sétimo período. E eles são elementos de transição, Os representativos nós chamamos da família A. Família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, 5A, 6A, 7A. Família 8A ou família 0. Tem algumas tabelas periódicas que representam com família 0. Professor, mas eu vi no meu livro que está 18. Está 18 por quê? Se você contar todas as famílias, 1, 2, 3, 4, considerando toda a tabela, aí aqui vai ser 18. Tranquilo? Quando você conta geral. Agora, quando você só conta a família A, duas colunas, e aí depois dos altinhos para lá. Beleza? Família B, olha que interessante. A família B é um pouquinho mais diferente. Olha o que acontece aqui na família B. Esse aqui você poderia pensar, então deveria ser um B, né? Mas não tem um B. Desculpa. Um B está aqui. E 2B está aqui. E aí vai 3A, 4A, 5A. Tá, então aqui começa 3B. Aqui não é a 2, só que é 2A. Aí 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Não existe 9B, 10B. Não. É 8B, 8B, 8B. Então essas três colunas são da família 8B. Ok? Quando a gente começar a fazer distribuição eletrônica, a gente vai perceber por que isso aqui chama 1B, 2B e aqui chama 8B. Ok? Mas continuando aqui, uma dica que eu quero dar para vocês agora, peguem essa dica. Quantas camadas tem na distribuição? É o período. Então você fez a distribuição de um elemento lá, e ele usou 5 camadas, quer dizer, ele usou a K, ele usou a L, ele usou a N, ele usou a M, ele usou a O, você pode ter certeza absoluta, ele é do quinto período. Pode ter certeza, ele é do quinto período. Quer dizer que toda essa galera aqui, professor, vão usar 5 camadas? Vão. Então vou pegar o menor aqui, porque aí é mais rapidinho para fazer a distribuição. O RB aqui é 37. Então, RB 37. 1S2,
2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S1. Será 6 mesmo? Até aqui 10, 20, 30, 37. Quantas camadas eu utilizei? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, quinta camada. Então, isso quer dizer o seguinte, eu posso afirmar o seguinte: primeiro período é o K, L, M, N, O, P, Q. E assim vai ser todo mundo aqui. E qual é a família? Como é que eu descubro qual é a família? É só você olhar só para a última camada. Só para a última camada. Qual é a última camada desse elemento? É o 5. Gente, não necessariamente. Tá, primeiro eu vou explicar por que o 5. Então a última camada que você distribuiu foi o 5, correto? Foi o 5. Beleza. E quanto vale o 5? 1. Então ele é da família 1A. Agora, vamos a um outro exemplo. Eu vou apagar aqui, eu não sei qual é o elemento. Estou apagando isso aqui, estou apagando isso aqui. Gente, olha para cá. Agora perceba, quantas camadas eu utilizei? 4, não foi? Usei 4 camadas. Então você sabe que ele é do quarto período. Tranquilo? Do quarto período. Tá. E qual é a família que esse cara é? Você observa a última camada distribuída. Ah, professor, a última camada distribuída é 3D10? Não. A última camada distribuída é 4S2. O último subnível distribuído é 3D10. Mas a camada última é 4S2. Então ele é tipo, então presta atenção, Quanto vale a última camada? 2. Então esse elemento é do quarto período e da família 2A. Vamos conferir se é esse elemento? 10, 20, 30. Opa, então olha só, 30. Deu 30? Então se ele deu 30, olha, presta atenção. Se ele deu 30 aqui, se ele terminar em D, ele quer dizer que ele é dos elementos representativos. Olha a dica que eu quero dar para vocês. Terminou com S, os elementos são daqui. Terminou em P, os elementos são daqui. Terminou em D, os elementos são daqui. E terminou em F, os elementos são daqui. Então presta atenção. O último, para você, se terminar em S ou P, você pode colocar na sua cabeça, é um elemento representativo. O último subnível distribuído. Tranquilo? Tá? Se terminar em D ou F, bota na sua cabeça que é um elemento de transição. Se for D, está aqui no meio. Se for F, está aqui. Ok? Vamos brincar com o elemento? Não. Um elemento lá que tem o número atômico 25. Então vamos lá. Até aqui 10, aqui 20. Qual o próximo? 3D5. Olha, ele continua no quarto período da camada. Só que ele não terminou com D, o último subnível, então ele está aqui no meio. Aonde que ele está aqui no meio? Ok, observa. Olha lá. Outra dica para vocês. Se ele terminar com S1, ele é daqui. Se ele terminar com S2, ele é daqui. Lembra que essas duas colunas S? Se ele terminar aqui, olha aqui, interessante. Aqui todo mundo é P, mas aqui é P1, aqui é P2, P3, P4, P5 e P6. Tranquilo? Tá. E aqui? Aqui é D, todo mundo é D. Só que aí eu vou ter o D1, o D2, o D3, o D4 e o D5. Olha lá,
Então presta atenção, esse elemento, ele terminou, a última camada dele, que nós utilizamos foi 4, então ele é do quarto período, mas ele terminou em D5, então o elemento que nós estamos procurando é esse, e realmente ele tem um número atômico 25. E a mesma coisa vai ser a galera do F, que é a mesma coisa, tranquilo? Não. Beleza? Até aqui?